E aí galera, tudo certo? Meu nome é Guilherme Machado Santana, eu sou desenvolvedor Full Stack Júnior e eu tô aqui pra gente iniciar uma série criando um projeto em C Sharp e Angular, utilizando o Entity Framework e SQL Server como banco de dados. Eu vou ensinar até, enfim, fazer uma tela de login e vale lembrar que eu não sou especialista em nada. Inclusive esse projetinho aqui que eu tô, um projeto que eu fiz, eu vou utilizar ele como colinha enquanto a gente for estudando. Enfim, eu vou tentar utilizar o máximo de tecnologias para atingir performance possível, porque eu quero que realmente esse projeto tenha uma arquitetura boa, ele suporte alguns usuários, enfim. Eu estou fazendo esse projeto também para eu aprender, então esse vídeo é mais para documentar. Não sigam, não tomem como verdade absoluta tudo que eu vou falar. Eu sei que o código que eu vou apresentar para vocês vai funcionar, mas, enfim, a parte teórica, por trás dos panos, eu não sei muita coisa. E o que eu sei eu vou tentar passar aqui. A gente foi construir aqui um projeto pensando em um estacionamento, um sistema de estacionamento para controlar estacionamento, foi o que eu pensei. Eu vou tentar utilizar algumas, como eu disse, algumas tecnologias de performance, então a gente vai utilizar a Dependency Injector e, enfim, vai tentar utilizar o máximo de boas práticas possíveis, vamos tentar fazer um projeto sem warning, vamos deixar ele versionado no Git, a gente vai utilizar a ferramenta Fork para isso, vamos testar a API no Postman, enfim. Só o que eu gosto de ressaltar é que não tomem como verdade tudo que eu vou falar, porque, como eu disse, eu não sou especialista no assunto. E, enfim, vai ser um projeto legal. Eu sinto falta desse tipo de projeto no YouTube, um projeto com uma arquitetura bem definida. Enfim, um projeto que realmente, quando você coloca em produção, ele suporte. Claro, não vai suportar uma base de usuários gigante, mas creio que para o básico daria certo sim. E a gente vai utilizar como ferramenta de back-end, eu vou utilizar, né? Vocês podem utilizar qualquer uma, como ferramenta de back-end o Rider, JetBrains Rider, e como ferramenta de front-end a gente vai estar utilizando aí o Angular. Eu acho que eu vou utilizar o Angular 9, então ele é com TypeScript já, não é mais JavaScript, apesar de serem muito parecidas, cada uma tem suas particularidades, mas enfim, isso não é nenhum impeditivo pra gente, tá? E outra coisa, o projeto que a gente vai fazer vai ser baseado essa arquitetura. Então a gente tem 4 camadas. A gente vai começar pela infra e na infra a gente vai utilizar o .NET Framework 4.8. Por que o framework? Porque a migration do framework, aliás, para quem não sabe, migration é um processo que o C Sharp tem para a gente manipular melhor o nosso banco de dados. Melhor não, né? Enfim, vai ser da mesma forma, mas ele traz um jeito muito mais prático pra gente, muito mais, não sei se eficiente, mas, enfim, fica muito mais fácil de ler o código, de trabalhar com o código. O código ele vai ser migrado, vamos dizer, direto do C Sharp aqui pro banco de dados, então a gente não precisa fazer um SQL na mão. E eu não domino muito bem todos os comandos do Entity, mas o básico para fazer um CRUD eu consigo fazer, e enfim, a gente vai aprendendo com o tempo. A ideia desse projeto é não utilizar new, né? Porque o new ele, cada vez que tu instancia um novo objeto, que tu precisa apontar para um novo objeto, dá um new, tu tá criando um espacinho a mais na tua memória. E isso, claro, a gente num projeto pequeno não vai perceber, mas numa rede, num sistema com muitos usuários, é um grande fator para impactar na performance. Só que o que acontece, a gente vai iniciar aqui e só vai tentar fazer algo funcional, eu vou utilizar o new e depois a gente vai, enfim, utilizando o Dependency Injector e as outras ferramentas que a gente tem para tirar esses news. Vai deixar o nosso site muito melhor. A gente pode até depois fazer algum teste de performance no Postman, enfim. Mas vamos lá, vamos começar. Antes também, esqueci de falar que no front-end a gente vai utilizar o Visual Studio Code. E eu creio que se vocês usarem o Visual Studio para programar em C Sharp, não vai ter nenhum impeditivo, o processo vai ser o mesmo. Claro, na hora de criar um novo arquivo ou alguma coisa assim, vai ser um pouco diferente, mas não vai fugir muito.
Então vamos lá. Dito tudo isso, a gente já levou um bom tempo, né? Antes de começar, mas enfim, era coisas que precisavam ser ditas. Vamos criar um novo projeto. Se você não conhecer muito o Rider aqui, o JetBrains, aqui a gente tem os tipos de criação de projeto. A gente vai criar um projeto vazio. A gente pode colocar o nome do nosso projeto aqui, deixa eu pensar. Mas como eu disse que é um app de estacionamento, colocar alguma coisa com um parque, sei lá, Park Easy, deve existir alguma coisa assim. Parking Easy, não, Park Easy, né? Beleza, não vai importar, né? Vou criar numa nova tela, né? E aqui a gente vai ter um projeto vazio, só vai ter a pastinha ali da nossa solution. E beleza, a partir disso a gente pode começar pela infra. Então vamos criar aqui o nosso, acho que é solution folder, é isso? Uma pasta da solution. Deixa o projeto um pouco mais organizado. Beleza, o que a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar infra. Como eu sei que são 4 camadas, eu vou enumerar elas por número. E infra vai ser a quarta, porque eu gosto de deixar ela na última camada. E é uma camada mais, enfim, é meio para fora, né, do código em si. A gente já está mexendo com banco de dados e tal, então vamos deixar assim. Eu vou colocar em inglês, eu acho que fica um pouco melhor. Infrastructure. A gente vai utilizar aqui na arquitetura do projeto tudo em inglês, todos os nomes vão ser em inglês, é o padrão mundial, então a gente deve seguir. As variáveis eu vou colocar em português para fins didáticos, mas pelo menos a estrutura é bom manter em inglês. Beleza, vamos lá. Infraestrutura, agora a gente pode vir aqui, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova solution, ser um novo projeto. A solution é onde vai ficar a tua parte do código ali, né? E o que a gente quer? A gente quer uma class library. Não vai ser um .NET, não vai ser nada, por quê? Porque aqui é só infraestrutura, então pode ser só uma classe de biblioteca tranquilo. Então a gente pode colocar o nome de infra, tranquilo. Net Framework que eu estou usando 4.8, não sei se vocês usarem alguma outra versão vai mudar algo, mas eu sei que para esse tipo aqui, para infraestrutura, esse 4.8 para o jeito que a gente vai fazer vai funcionar tranquilo. Beleza, tá criado aqui, ele já coloca as dependências e as properties pra gente automaticamente, então isso não é o que a gente vai ter que se preocupar. E se a gente buildar aqui vai funcionar tranquilo. Então fechou. Qual é o próximo passo? Como a gente vai trabalhar com migration, eu já vou baixar aqui o pacote NuGet da migration. O que é o pacote NuGet? São as extensões do nosso projeto. E a gente tem que pesquisar aqui por Entity Framework. Como a gente está utilizando o Netcore 4.8, a gente não consegue baixar esse, porque uma das dependências é ter o Netcore 6.0, a gente está utilizando o Net Framework 4.8, e aqui a gente consegue instalar. Então a gente vem nesse daqui, pode dar um install. Se der um pau aqui, cara, o meu eu sei que não vai dar porque já está configurado, mas se der algum pau aqui e vocês tiverem realmente criado o projeto com o Entity Framework 4.8, é algo nas instalações do C Sharp. Eu já tive um problema assim, e aí vocês, enfim, só uma dica para resolver. Nosso caso aqui instalou, beleza, tudo show. O que a gente faz agora? A gente cria uma pastinha nova chamada Context. O que é a Context? É a pasta que vai, vamos dizer, vai gerenciar a nossa migration, o nosso Entity Framework. Então beleza, cria uma pastinha Context. Aqui a gente pode pôr o nome de config context. Beleza, bonito. Por que tá no name? Ah tá, show, tava carregando. Aqui o que a gente vai fazer? Eu vou fazer essa classe herdar. Como é que herda? 2 pontos. Herdar de db context. Se ele não deixar herdar aqui, a gente vai clicar na lampadazinha e ver o que ele diz. Se ele não recomendar automaticamente a gente para herdar, quer dizer que não instalou o pacote. No nosso caso aqui, instalou. Ele já deu a autosolução. Aqui, ó, import with referencing file. Então a gente coloca em folder. Beleza. Show. O que acontece agora? Tá herdando de db context. Se tá herdando de db context, quer dizer que deu tudo certo na nossa instalação da migration. E beleza. Agora a gente pode prosseguir. O que a gente precisa fazer? Precisa adicionar um construtor dessa classe
para passar a nossa connection string. O que é connection string? É o que vai conectar a tua aplicação com o banco. Então você deve imaginar que a gente precisa de um banco e a gente vai criar um banco SQL Server. Beleza? Então o que a gente faz? Bota opa, acho que é setor, ele vai criar um construtor. Esse construtor, ele vai ter um base e aqui que a gente vai passar a nossa connection string. Beleza? Ó, ele já diz name or connection string. Como assim name or connection string? Esse name é caso a gente coloque a nossa connection string no app.config, acho. Isso. A gente pode passar aqui a nossa connection string, mas a gente vai passar chumbado aqui. Isso não é uma boa prática, a gente vai arrumar depois. Mas por que a gente vai fazer isso? Porque minimiza nossas chances de erro, né? Se a gente passar aqui e não funcionar, a gente sabe que pelo menos um dos erros não é que não está encontrando a connection string. Mas beleza, agora a gente tem que ir para a parte de banco de dados, a gente vai ter que criar um banco, tem que criar um banco SQL Server. Então o que acontece? A gente vem aqui, eu já tenho instalado, se você não tiver é só instalar, tranquilo. E a gente pode abrir aqui. Beleza, demorou um pouco para abrir aqui, eu fiz um corte. Na verdade eu parei a gravação e voltei, mas enfim. Eu vou conectar agora no banco de dados. O meu já está configurado para eu conseguir logar com o usuário, porque o que acontece? Aquela connection string, um dos parâmetros dela é o usuário. E para a gente pegar esse usuário, a gente precisa conseguir logar no servidor com uma autenticação do SQL Server. O nome do servidor. A gente pode colocar localhost, que ele vai pegar automaticamente o nosso IP. E aqui eu vou conseguir conectar. Mas eu vou mostrar para vocês a configuração que precisa fazer para conectar. Beleza, aqui eu estou logado. Vocês vão conseguir logar com a autenticação do Windows, não com a autenticação desse usuário SA, que é padrão. Mas a gente vai aprender a configurar o banco para conseguir logar com esse usuário. Antes de mais nada, vocês já podem vir aqui em segurança, logons. Esse é o usuário que a gente vai logar. Aí é só clicar com o botão direito em cima dele. A gente vem em propriedades. Beleza, aqui em propriedades, pode colocar assim aí que vocês quiserem. Aí pode vir em status, aqui vai estar desabilitado, vocês colocam habilitado. Aqui ele tem acesso a todos os bancos de dados e aqui essas funções aqui não precisa mexer. São as funções que ele vai ter dentro do servidor. Tranquilo. A partir disso a gente pode criar o banco de dados, que a próxima configuração que a gente vai ter que fazer é depois de ter o banco de dados criado. Então pode vir aqui, clicar com o botão direito, novo banco de dados, vou colocar o mesmo nome que eu coloquei lá. Park Easy. Tranquilo. Cara, eu acho que aqui não tem nada que a gente precise fazer. Vamos dar um OK e criar o banco logo. A gente não precisa fazer nenhum comando SQL para adicionar as tabelas, isso a gente já vai fazer a parte do migration usando os objetos de banco, que eu vou ensinar no próximo vídeo. Beleza, o que a gente tem que fazer aqui? Vir em propriedades. Daí a gente pode vir em permissões, cara, se eu não me engano. Exibir permissões do servidor. Beleza, que ele vai abrir outra pastinha, a gente vem em segurança. Modo de autenticação do SQL Server e do Windows. Eu acho que só isso já basta, cara. Só que, como é que acontece? Eu não tenho certeza. Aí vocês podem vir aqui e dar todas as permissões para esse cara. Esse cara é o que a gente vai usar. E aí vocês, enfim, vão garantir que ele vai logar. Aí a senha que vocês definiram lá. Aí eu não vou dar todas as permissões, foda-se. Conectar SQL, deu. Ele vai executar, beleza. A senha que vocês colocaram lá. Usuário e senha vocês colocam aqui e muda para usuário SQL Server. Tranquilo? Aí clique em conectar e ele tem que conseguir conectar. Daí o que acontece? A gente precisa pegar a connection string desse banco. Tranquilo? Então a gente vem aqui, Visual Studio 2022, porque aqui a gente consegue pegar a connection string facilmente. Eu vou esperar abrir aqui e já volto. Beleza, agora que a gente está aqui, a gente abre qualquer projeto que a gente tiver, só para chegar na interface ali do Visual Studio, para a gente conseguir pegar a nossa connection string. Para pegar é bem fácil, pode vir em ferramentas, conectar a um banco de dados. E aqui a configuração é a seguinte: localhost, nome do servidor, autenticação do SQL Server, o usuário é o SA, assim é que vocês colocaram. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não precisa de segurança nenhuma, o nome do nosso servidor, Parquise, show.
Ele conectou. Agora para a gente conseguir a connection string é fácil. Botão direito, propriedades. E aqui está a nossa connection string, cadeia de conexão. É só dar um Ctrl C, Ctrl V. Aí a gente vem, deixa eu fechar esse projeto aqui. A gente vem e cola ele aqui. Aí é só colocar a nossa senha. Que no nosso caso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E é isso. Essa aqui é a nossa connection string. Tranquilo, essa parte foi fácil. E agora a gente vai prosseguir para testar se todo o processo de migration está funcionando. A gente precisa criar o nosso objeto de banco, que é o objeto que vai espelhar o nosso banco de dados. Então, aliás, vai ser espelhado no banco de dados. Então, por exemplo, se eu criar uma classe com uma classe cliente com nome, idade e e-mail, a hora que a gente rodar a migration, ele já vai criar lá no banco para a gente essa tabela cliente com o mesmo nome e os mesmos atributos, nome, idade e e-mail. Então, beleza, a gente vai fazer isso. E a gente vai criar esse objeto de espelhamento agora. Ele vai ficar numa solution folder chamada de modal. Modal. Vai ser domain, porque aqui a gente está utilizando o padrão DDD, que é Domain Driven Design. É complexo de explicar, mas vamos dizer que o core da nossa aplicação fica na domain. E agora que a gente criou a pastinha, a gente pode vir aqui, dar um new project. A gente usa o Net Framework, porque senão ele não vai conseguir se mapear. E o que a gente coloca aqui de nome? Pode colocar o mesmo nome, domain, não dá nada. A gente cria, vem aqui, cria uma nova pastinha. O nome desses objetos de banco que eu falei é model. Então a gente vai criar as models. Aqui a gente vai ter cliente. Como a gente vai focar na tela de login, vamos começar por um cliente. Esse cliente tem que ter um ID. Para evitar o warning, sempre coloco o nome da variável com letra maiúscula. Ele vai ter o que? Um string nome, pode ser, pra gente saber. Ele vai ter um e-mail e uma senha. O que acontece? Como a senha ela não deve ficar exposta tão fácil, a gente precisa proteger ela de alguma forma, mas como a gente está no início do projeto e quer testar o migration, podemos deixar assim, e isso a gente vê mais pra frente, tranquilo? Então o que acontece? Como é que a nossa context, que é o que gerencia a migration, vai saber que deve criar uma tabela do tipo cliente? A gente tem que fazer isso através do db7. Aqui a gente vai tipar com o tipo cliente. Ele não vai mapear, mas se a gente vier na lupinha ele consegue referenciar. A gente pode deixar dessa forma mesmo, com getSet, sem problema algum. E beleza, o que acontece? Se a gente rodar nossa migration, ele deve criar lá no nosso banco de dados, que está aqui. Quando a gente vier aqui e vier em tabelas, tem que aparecer a nossa tabela clientes. Então beleza, vamos testar. A gente vem em infra, Entity Framework, Enable Migration, para a gente iniciar a nossa migration. O que acontece é que ele vai criar, a gente vai ter que verificar se ele vai criar o ID com as propriedades certas, porque o ID tem que ser auto-increment e tem que ser primary key, o ID é a chave principal, mas eu creio que ele identifique isso sozinho. Apesar disso, depois a gente vai aprender a configurar cada classe separadamente. Aqui é, como eu disse, só para a gente testar mesmo o processo de migration. Operation finished successfully. Beleza, então a gente pode vir aqui, Entity Framework, Add Migration, pode colocar o nome, por padrão a gente coloca Add e o nome da nossa tabela, e dá um OK. Agora a gente tem que esperar um pouco, ele vai de novo dar uma mensagem de sucesso ou falha aqui no terminal. Beleza, no Able Identity True. Beleza, é isso mesmo que a gente precisa, ele já vai ser auto-incrementável. Beleza, ele identificou, show. Então a gente pode vir aqui, botão direito, Entity Framework, Update Database. A gente pode ver o script, mas eu não quero ver, então é só rodar. O script não vai ser em SQL puro, mas já dá uma noção boa pra gente do que a gente vai ver. Beleza. Vamos esperar dar um update. Operação finalizada com sucesso. Esse aqui é o comando que eu disse pra vocês. Não é SQL puro, apesar do arquivo estar aqui .sql, mas dá pra gente ter uma noção boa. Beleza, agora a gente precisa ver se funcionou. Então a gente
Dá um refresh aqui. Beleza. Tabelas. Beleza, de fato aqui não funcionou. O que acontece? Eu acho que a gente precisa dar mais um update database. Porque o primeiro ele gerou o script. Talvez ele gere por padrão. Porque se ele não apresentou nenhum erro lá, a gente precisa saber o que aconteceu, né? Beleza, ele deu operation. Disse que finalizou a operação com sucesso. Beleza, vamos ver isso. A gente dá um refresh aqui. Tabelas. Beleza, agora sim ele criou. E beleza, nosso migration tá funcionando. Agora a gente precisa prosseguir aí, né? E isso a gente vai fazer no próximo vídeo. O vídeo de hoje foi esse. Espero que todo mundo tenha entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E é isso. Até o próximo vídeo.